Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar para vocês sobre a interpretação de mapas da agricultura, na agricultura de precisão, os mapas agrícolas, focando nos tópicos mais importantes que auxiliam essa interpretação, para você conseguir chegar nos resultados reais ali que está na área com base nos mapas. Então vamos lá. O primeiro ponto é definir o objetivo da interpretação dos mapas, Ou seja, para que a interpretação serve? Basicamente, ela serve para você encontrar as causas e efeitos. Ou seja, com base em um mapa seu, você viu o efeito. Você viu uma redução no índice vegetativo, você viu uma redução na produtividade, viu uma variação de velocidade na hora da colheita, alguma coisa assim. Você viu o efeito do que aconteceu. Então você quer encontrar a causa. Por exemplo, no aumento da velocidade na colheita. O operador estava passando um local de barro que tinha um risco de atolar a máquina, então ele acelerou mais para não correr esse risco, alguma coisa assim. Ou tinha um obstáculo e ele teve que acelerar para desviar, algum buraco de estátua para não cair, ele acelerou, não só desviou, mas acelerou para desviar, então teve um aumento de velocidade que futuramente pode ocasionar uma perda maior na colheita. No mapa de NDVI você viu que uma área estava boa numa semana anterior, com um índice mais alto, e foi reduzindo de acordo com a mancha. Então você quer saber a causa disso, se foi praga, se foi drenagem, se foi alguma doença, se foi algum animal ali que se alimentou, uma vara de porcos, por exemplo, acontece muito em lavouras, ou um bando de capivara perto de córrego que foi lá e comeu o milho e teve aquela redução na mancha. Então você quer descobrir a causa daquele efeito que foi visto no mapa. Esse é o objetivo. Para isso você utiliza diversas formas, O primeiro que eu vou falar é da inferência. Você infere com base em outros dados, por exemplo, os mapas de NDVI, que são índices vegetativos, os mapas de produtividade, mapas de aplicação, telemetria dos equipamentos, por causa que nessa telemetria traz informações relevantes como umidade, temperatura, no caso de um autopropelido, a temperatura do grão, a umidade do grão no caso da colhedora. Então você vai, com base em dados e estudos ali, você consegue inferir o que pode estar acontecendo. Inferir, você cria uma teoria ali, um ponto de dúvida, pode ser que seja isso, pode ser que seja praga, pode ser que seja doença. Essa é a sua teoria. Com base nos mapas, na interpretação daqueles mapas, você vai ver se essa teoria está correta ou não. Outro ponto que auxilia na interpretação é a intuição do técnico. Porque se ele já está calejado, das situações anteriores, do que ele já passou, das vivências, se ele já passou muitas coisas, ou seja, se ele tem uma intuição do que pode correlacionar com causa e efeito, ele pode ter mais hipóteses do que pode ter acontecido. Ele não tem o dado ali na hora. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ele viu uma mancha num mapa de NDVI e que vai crescendo de acordo com as semanas. Como ele tem um conhecimento prévio da área, sabe que aquela área tem uma declividade acentuada. Então, a possibilidade de ser drenagem do solo pode ser um dos fatores. Como ele sempre acompanhou aqueles mapas, viu diminuições de NDVI ocasionadas por drenagem daquela mesma maneira, ele tem um rumo para onde ir. Então, ele sabe mais ou menos o que pode ser, o que pode não ser. Só que ele não tem dados para bater o martelo e falar, é isso. É tudo intuitivo, com vivências passadas dele, ele consegue chegar naquela hipótese. Porém, esse não é tão efetivo, porque se a hipótese dele estiver errado, se a intuição dele falhar, se estiver enviesado em algum detalhe ali, tiver alguma mancha de informação, alguma falta de informação, e a hipótese e a teoria dele estiver equivocada, ele vai ter que fazer análise estatística, fazer as análises por inferência para conseguir interpretar os mapas e conseguir os resultados reais, os verdadeiros fatores causadores dos efeitos. Mas um técnico com muito conhecimento prévio, que passou por diversas situações em diversas propriedades, em diversos cenários, tem um ponto a mais, porque ele tem uma gama de conhecimento muito maior que a maioria das pessoas que não passaram pelas mesmas situações. Então, ele consegue criar hipóteses mais consistentes. Outro fator que pode interferir na interpretação, nas análises de mapas, é a oportunidade. Por exemplo, para você analisar os mapas, os pontos positivos seriam
ter legenda adequada para interpretação, que facilite a interpretação ali, dados relevantes e consistentes, dados reais, conseguir fazer ligações de dados e uma quantidade de dados suficiente para você chegar em conclusões certas. Por exemplo, um produtor de soja grande tem acesso a tecnologias e a um capital muito maior do que um pequeno produtor, agricultor familiar. Numa colheita, o produtor grande tem acesso ali a tecnologias na colhedora, por exemplo, uma John Deere, ou qualquer outra que tenha informações de produtividade, que consiga captar os dados de produtividade para criar um mapa de produtividade. Então, a cada 1 metro, a cada 1 segundo, dependendo do software, vai recolher os dados de produtividade. Então, ele tem uma massa muito grande de dados para trabalhar. E com o capital, acesso ao capital, ele pode mandar uma empresa especializada avaliar aquele mapa e com isso trazer informações muito consistentes. No pequeno produtor, ele já não tem essa possibilidade, porque o acesso tecnológico não é por falta de dinheiro, mas tecnologia para o pequeno produtor hoje em dia ainda é pouca, então fica mais difícil o acesso. E se fosse para fazer um mapa de produtividade, ele teria que fazer uma amostragem. Vamos colocar no tomate um produtor de milho verde de pequena escala. Ele vai ter que ir lá no campo, despender mão de obra, despender um tempo maior para ir lá e recolher amostras, determinar certas áreas ali, colher os frutos, pesar em uma balança, para saber mais ou menos a produtividade, depois criar os mapas ali. Então o pequeno produtor ali, ele despendeu mais mão de obra, um operacional maior, mais tempo gasto, porque não é uma operação ligada no ciclo de produção, é extra para ele recolher os dados. Por exemplo, na colhedora, enquanto ele está colhendo, está recolhendo os dados. Então, está dentro do ciclo. No pequeno produtor, não está dentro, porque ele tem que parar um tempo para ir lá e recolher aqueles dados. Os dados são em menores quantidades, porque não vai ter capacidade operacional para varrer toda a área. Tem que ser só certos pontos ali, amostrais representativos, certas quantidades. Então, fica mais dispendioso para um pequeno produtor ter acesso às mesmas interpretações ou possibilidades de interpretações relevantes que um grande produtor. Por isso que a oportunidade ali, o acesso às tecnologias, ao capital, interfere tanto na interpretação, nas análises dos mapas. Com isso vai afetar os resultados também, o que você conseguiu recolher de dados e informações relevantes para auxiliar na tomada de decisão. Então, se está gostando do vídeo aí, antes de falar de mais alguns pontos de interpretação, já deixa o curtir no vídeo, se inscreva aí no canal, ative as notificações para receber os vídeos semanalmente. Também segue lá no Instagram para receber mais informações sobre agricultura de precisão diariamente, normalmente em vídeos menores que facilitem a aprendizagem. Outro tópico que pode auxiliar na interpretação são os softwares ligados a essa interpretação. Se você programar um software da maneira correta, o mais preciso possível, ele vai seguir aquelas regras. Então a chance dele errar é muito menor. Ele vai seguir o que foi programado para fazer. Tem softwares para identificação de alvos, por exemplo, um alvo se é agrícola, por exemplo, um campo agrícola de lavoura ali, ou se é uma mata. Ele consegue diferenciar isso, ou se é uma construção, se é um lago, alguma coisa assim, de acordo com o seu objetivo. Softwares conseguem identificar isso de uma maneira muito mais precisa. Você facilita o operacional ali, porque você faz o software seguir um passo a passo, em que se você fosse fazer, ia demorar muito mais tempo, ia despender muito mais energia para chegar no resultado mais ou menos igual. Os softwares normalmente não são 100% precisos, só que facilitam muito a sua vida quando você utiliza eles, principalmente para interpretação, como eu já falei, porque você consegue identificar de uma maneira muito mais fácil e levantar informações com base neles que auxilia o produtor. Por fim, o último ponto que eu gostaria de falar sobre as interpretações é a sobreposição de mapas, ou seja, usar diferentes mapas para conseguir informações mais relevantes, mais consistentes. Porque utilizando os diferentes mapas, você consegue muito mais informação. Você está somando informações para conseguir mais dados. Por exemplo, numa área você fez um mapa de produtividade, você fez um mapa de fertilidade, você fez um mapa de solos ali para ver quais os solos presentes naquela área, você fez um mapa de NDVI, de índice vegetativo. Com esses 4 mapas, condutividade elétrica também, então 5 mapas, vamos lá. Com esses 5 mapas, você consegue sobrepor eles, utilizar eles de diversas formas,
para ver quais as melhores áreas em todos, quais as piores áreas em todos, quais as informações que estão conversando. Por exemplo, fertilidade e condutividade elétrica muitas vezes conversam entre si, então você consegue identificar áreas homólogas, né, que são iguais ali e fazer uma interpretação mais assertiva, mais correta, mais confiável, porque você vai estar utilizando diversos mapas, como eu já falei, para conseguir muitas informações. E essas informações que vão auxiliar o produtor rural no manejo da área. Com isso, ele vai posteriormente colocar mais dinheiro no bolso. Ou seja, vai aumentar o faturamento ou reduzir os custos, e que nos dois cenários, vamos lá, que você aumentou o faturamento 10%, você aumentou o lucro também. Se você reduziu os custos em 10%, você aumentou o lucro. No final, o objetivo é um aumento na lucratividade, ou uma melhora no operacional ali, ou um melhor entendimento das áreas, um melhor manejo. Porque com isso você vai conseguir utilizar a interpretação dos mapas, diversos mapas ali, diversas interpretações, com base nos critérios técnicos do profissional, com base nas informações trazidas, nas consistências dessas informações, na confiabilidade dessas informações. Com isso, ele vai levar essas informações relevantes para conseguir ter um resultado final que melhore os aspectos dentro da propriedade. Então, agradeço a todos aí que assistiram o vídeo e até a próxima. Falou!